Olá, bem-vindo ao Papo na Rede. Nós estamos iniciando hoje esse programa. E por que Papo na Rede? Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que não se trata de um programa sobre futebol, conquanto em algum momento a gente vai falar de futebol aqui, até porque o meu glorioso Palmeiras ontem ele me deu uma certa tristeza. Então, mas Papo na Rede é um tempo que nós vamos ter a cada quinta-feira às 15 horas, para a gente poder conversar, interagir. Você que está aí no seu computador, em qualquer lugar desse planeta, você pode entrar em contato, você pode usar o e-mail, que é o paponarede@koinoniaonline.com.br, ou você também pode usar o chat que está aí do seu lado na tela. Você pode participar enviando a sua pergunta, enviando sugestão de tema que a gente possa tratar nesse tempo que nós vamos ter às quintas-feiras, tá? Bem-vindo então mais uma vez. É um prazer poder entrar aí no seu computador, na sua máquina e participar com você desse período. Como eu disse, nós vamos usar esse tempo para conversar sobre assuntos que são, de certa maneira, cotidianos, que todos nós vivenciamos, mas nós queremos fazer isso, essa conversa, a partir de uma perspectiva cristã, tendo como referência a Escritura, a Bíblia, e encontrando nela uma direção para a nossa vida. É certo que uma série de questões relacionadas ao nosso viver, nós não temos uma resposta tão clara naquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas ao mesmo tempo nós encontramos dela, é interessante, há um verso no Salmo 119 que diz: a palavra do Senhor é como uma lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E quando eu penso nessa imagem, eu não fico pensando na palavra de Deus como um holofote que mostra o que está diante de mim, 2, 3 quilômetros, 10 quilômetros. É uma lâmpada que me mostra o que eu posso andar a cada passo. E dessa maneira nós vamos caminhando e fazendo a jornada da nossa vida, tendo a luz, tendo a iluminação da palavra, que nos ajuda a entender, a viver, e viver de uma maneira agradável ao Senhor, agradável a Deus, da maneira como que nós vamos nos relacionar com as pessoas, que é extremamente importante. E nesta tarde eu queria propor um tema para a gente começar nesse primeiro Papo na Rede, que é sobre sofrimento. Sofrimento, eu costumo dizer assim, é muito fácil falar sobre sofrimento, é muito fácil teorizar sobre sofrimento. Quem sofre vivencia uma experiência muito difícil, vivencia uma experiência de dor, de angústia, às vezes de desespero, falta de esperança. Então, falar sobre sofrimento é relativamente fácil, né? Mas vamos, ao mesmo tempo que a gente vai conversando, interagindo e vendo um pouco daquilo que, à luz da palavra de Deus, nós podemos entender e considerar sobre o sofrimento, perceber algumas coisas, até porque o sofrimento ele não se restringe a um grupo específico de pessoas. Eu fico pensando que no começo desse ano nós tivemos uma série de tragédias, desde o finalzinho de 2009, começo de 2010, com todas as inundações, com os deslizamentos de terra que aconteceu no litoral do Brasil, aquele terremoto terrível que aconteceu no Haiti. Ou seja, se nós olharmos, nós vamos perceber que ao nosso redor nós encontramos pessoas sofrendo. E eu falei de situações que estão distantes. É interessante nós pensarmos e observarmos que às vezes do nosso lado e bem próximo de nós, há pessoas que estão sofrendo, que estão passando por um momento de profunda dor. Lembrar também que quando nós falamos de sofrimento, conquanto em algum momento nós estamos não isentos, mas nós não estamos vivendo e sofrendo, é certo que em algum momento da nossa vida nós vamos lidar com o sofrimento na nossa própria experiência. Se é que nós já não experimentamos isso, se é que nós já não tivemos um momento de profunda dor que nos marcou e nós levamos essa marca como que uma cicatriz para o restante de nossas vidas. A segunda coisa que eu queria considerar quando nós falamos sobre sofrimento, há uma maneira de abordar o sofrimento que nós
geralmente é chamada de o problema do sofrimento. Particularmente, eu não gosto dessa abordagem de encarar o problema ou o sofrimento como problema. Nós podemos olhar de outra maneira o mistério do sofrimento. E aí talvez você vai ficar pensando, mas qual é a diferença? Faz diferença, afinal de contas? Problema do sofrimento, mistério do sofrimento. É que se a gente parar para pensar um pouco, problema nos remete à ideia de que eu preciso buscar uma solução, eu preciso encontrar uma resposta, eu preciso resolver esse problema e fazer a coisa funcionar. E a nossa vida, ela é mais do que uma máquina, aliás, ela não é uma máquina, a nossa vida é a vida, somos o que somos nos nossos relacionamentos com as pessoas. Se nós olharmos o sofrimento como mistério, nós abrimos a possibilidade para acolher o sofrimento na nossa existência e não necessariamente ter uma resposta. Até porque nós podemos encontrar algumas respostas, nós podemos saber de algumas coisas, nós podemos entender algumas dimensões daquilo que se passa na nossa vida quando a gente está sofrendo, ou quando alguém que conhecemos, alguém que amamos, está sofrendo. Então, quando nós olhamos, encaramos o sofrimento como mistério, nós entendemos e nós abrimos espaço para uma realidade que faz parte da nossa existência e que nós sabemos que nós não vamos ter uma resposta total, que seja completamente satisfatória. Quando nós passamos por essa experiência terrível de sofrer, nós temos que lidar com essa dificuldade. Nós não temos resposta para tudo. É um momento em que muitas das nossas convicções são colocadas à prova. Nós questionamos uma série de coisas acerca da nossa crença, das pessoas que estão conosco, daquilo que nós afirmamos tão claramente, de uma maneira límpida e cristalina, em momentos em que nós estamos bem, né? E nós vamos, durante esse tempo, conversar, discutir. Então eu gostaria que você considerasse essa questão de, primeiro, nós olharmos o sofrimento não como problema, mas como um mistério. E nós temos a primeira participação da Mari, lá do Rio de Janeiro, e ela faz uma pergunta aqui no Papo na Rede. Como Deus permite que soframos? Olha, Mari, essa pergunta ela é uma pergunta clássica naquilo que a gente chama na teologia, na teodiceia, que é tentar compreender a realidade do mal, como que um Deus tão bom, como que um Deus poderoso permite que os seres humanos sofram. Eu diria a você que Deus, quando nos criou, Ele nos criou como seres livres, justamente por ser um Deus de amor. O amor, ele proporciona a liberdade para o outro. Se tudo que nos acontecesse, se todas as nossas decisões, se todas as coisas que fazemos fossem determinadas por Deus de modo que nós não tivéssemos participação nenhuma, não haveria o amor de Deus nos envolvendo. A grande questão é que não é que Deus permite que soframos porque Ele quer que seja assim, mas nós precisamos entender a nossa vida que ela faz parte de uma série de contingências, de situações que para nós são um mistério. Uma pessoa que sofre um acidente, ela é envolvida por uma outra pessoa, geralmente que estava dirigindo, alguém deixou de fazer a manutenção no carro, por exemplo, alguém transgrediu uma lei de trânsito e a gente se viu envolvido num acidente. Então, a primeira questão é essa. A segunda, Mari, que eu queria colocar para você, é que esse Deus a quem nós oramos, esse Deus a quem seguimos por meio de Jesus, Ele é um Deus que abraçou o sofrimento em Cristo Jesus. Quando nós tratamos dessa questão do sofrimento, eu lembro, há um livro que o título dele é muito sugestivo, Cristianismo no Banco dos Réus. E a ideia do autor foi de colocar o cristianismo num banco dos réus. A ideia é de questionar, de
fazer perguntas de modo a como que a fé cristã responde às diversas situações da vida. Eu lembro tempos atrás, ouvi de um amigo uma afirmação muito interessante, que às vezes nós colocamos Deus no banco dos réus. E a ideia é que nós vamos questionar de Deus o porquê e, sobretudo, esse tema do sofrimento. Como é possível essa realidade tão dura nos atingir e esse Deus que, ao mesmo tempo, tão bondoso e poderoso, não fazer aparentemente nada? A resposta, vamos dizer assim, e tentando esclarecer essa questão do mistério, é quando nós olhamos para Jesus de Nazaré. Porque em Jesus, Deus ele assumiu a nossa realidade, ele assumiu a nossa humanidade e ele desceu. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que Jesus, em forma de homem, veio e esvaziou-se da sua glória, sofreu, foi morto e ressuscitou. Mas essa realidade do fato de que Deus ele veio e assumiu o nosso sofrimento. Então, por que que Deus permite que nós soframos? Por que que o sofrimento acontece? Por isso que eu digo, não é uma fuga, uma maneira assim, não, se dizer que é mistério do sofrimento é não querer enfrentar os fatos. Não, os fatos estão aí, nós sofremos, há pessoas que nos amam e que nós amamos sofrem, mas o fato é que nós não temos completamente respostas. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, encarnado em Jesus Cristo, nós vemos um Deus que sofre conosco, que assume o nosso sofrimento. Ele não está distante, ele não está alienado da realidade que nós vivemos, ele assumiu plenamente a nossa humanidade. E aí nós, olhando para Jesus, um Deus que padeceu por nós, nós podemos confiar que Ele nos ama, que Ele está conosco, que Ele sabe exatamente como nós sofremos e que nós temos que aguardar algumas respostas que todos nós temos. A palavra de Deus, ela nos fala sobre um homem chamado Jó. E talvez a história de Jó, ela sintetize na Bíblia de uma forma narrativa, de uma maneira em que mostra quem é Jó e o que ele está passando, essa questão do sofrimento, o mistério do sofrimento que está sobre Jó. E eu estou dizendo agora mistério do sofrimento na perspectiva de Jó, porque quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos o que está, vamos dizer assim, nos bastidores da história de Jó. Nós vemos as ações de Deus, nós vemos as ações do diabo, nós vemos as ações dos amigos de Jó, nós vemos o próprio Jó. Mas o homem, Jó, ele tem uma visão muito reduzida do que está acontecendo com ele. Ele não sabe de muita coisa que nós, muito tempo depois, lendo a narrativa dele, nós sabemos. O texto diz que Jó era um homem bom, era um homem reto, um homem justo e temente a Deus. Então é interessante a gente deixar isso claro, que logo no início do livro de Jó, a palavra de Deus nos diz esse caráter de Jó. Ou seja, para nós fica claro que Jó não está sofrendo como uma espécie de castigo, não está sofrendo como uma espécie de punição que ele está sofrendo ou que vem sobre ele por causa de alguma coisa que ele fez de errado. Então o texto deixa claro isso. Jó é um homem bom. A partir daí ele começa a sofrer. E na sua perspectiva, ele não sabe por que está sofrendo. Ele perde todos os seus bens. Num segundo momento, ele perde os seus filhos, que é uma experiência dolorosa, talvez uma das mais difíceis para quem já viveu. E num tempo posterior, ele perde a sua própria saúde. Ele adoece completamente. E ele se vê nessa situação e a sua mulher chega para ele e diz, vendo tudo o que está acontecendo, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, a única coisa que resta para você é fazer isso. Você não tem saída, você não tem solução. Você confiou em Deus, você sempre foi um homem bom e olha só o que te aconteceu. E Jó vai vivendo a sua vida, nós não sabemos quantos anos,
O livro de Jó tem 42 capítulos, mas me parece que é um bom tempo que ele passa vivendo essa angústia da dor, essa angústia do sofrimento. E ele, num primeiro momento, é interessante que Jó diz assim, que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu até diria que a reação de Jó ao sofrimento, ela é uma reação natural de quem crê em Deus e de que acabou de sofrer uma tragédia, mas a gente precisa levar em consideração o que o texto começa a dizer a partir daí do capítulo 3, 4 e assim por diante, até chegar no final, no 42. Porque há um momento em que Jó ele questiona de Deus, o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor permite que todas essas coisas aconteçam na minha vida? E em nenhum momento Deus responde diretamente à pergunta de Jó. Por que tanto sofrimento? Por que tanta tragédia? Por que tanta dor? Por que os meus filhos morreram? Por que eu perdi todas as coisas? Por que a minha saúde está assim? E algumas pessoas, até maldosamente, diriam que talvez Jó pudesse dizer assim, e a minha mulher continua viva com essa maneira de falar, sem me ajudar e sem me apoiar. Se bem que eu acho que a mulher de Jó, ela tem uma fala interessante. Ela toca numa questão que é, e esse Deus que você confia? Por que ele não faz nada? Amaldiçoa Deus e morre, Jó, porque não te sobrou nada na vida. E Jó então continua nessa caminhada, questionando de Deus, e ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem uma resposta clara. Nós temos, lembre-se disso, nós vemos os bastidores de Jó. Jó não via. Jó, ele vivenciava toda aquela experiência sem compreender. E eu acho que essa é uma grande dificuldade que nós temos para falar do sofrimento. Se nos momentos de dor, se nos momentos de dificuldade, Deus deixasse claro para nós o que está acontecendo, eu acho que nós seríamos assim como que dispostos a ser por isso, eu tenho essa razão, então eu vou adiante. Mas Jó, ele não sabe, e ele vai vivendo e aprendendo assim. Antes da gente continuar, tem o Pedro também aqui de São Paulo que faz uma pergunta. O sofrimento é uma maneira que Deus usa para nos fortalecermos com Ele? Eu creio que ele pode ser utilizado. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, que ele havia tido uma experiência com Deus de tal magnitude, de tão gloriosa que foi, que por causa dessa experiência, para que ele não se tornasse um homem orgulhoso, arrogante, Deus colocou ali um espinho na carne. Algo que o fizesse sofrer, algo que o fizesse perceber na realidade que apesar de toda aquela experiência gloriosa, o apóstolo Paulo continuava sendo um homem, continuava tendo as suas limitações, continuava tendo as suas contingências naturais. E aí então ele diz uma coisa que para nós também é fácil ler, mas talvez mais difícil viver. Que ele diz que ele vai se gloriar, ele vai se alegrar, ele prefere as experiências que trazem alguma espécie de angústia, de dor, de sofrimento, porque na realidade, veja bem, não é que essas experiências nos fortalecem. De fato, Pedro, essas experiências de sofrimento, elas mostram quem realmente somos. Não é que elas nos fortalecem, elas simplesmente expõem a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Quando está tudo bem, nós começamos a achar assim, que nós somos uma espécie de super-homem, que nós conseguimos fazer as coisas, que nós conseguimos resolver tudo. Mas quando vem o sofrimento, nós nos deparamos na realidade com quem somos. A nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E quando nós estamos fracos, aí nós recorremos a Deus e nele nós somos fortalecidos. Então não é que de fato o sofrimento nos fortalece, mas o sofrimento mostra quem somos e nós recorremos a Deus, que é a nossa força, então por ele nós somos fortalecidos. Tem uma outra pergunta aqui, e o Papo na Rede é isso mesmo, a ideia é de ser um papo, da gente poder conversar. Ela pergunta o seguinte: se antes de nascermos já somos predestinados, existem pessoas que são predestinadas para ir para o céu,
mas também tem pessoas que são predestinadas para ir para o inferno, certo? Mas por que isso tem que acontecer se o amor de Deus é tão grande? Sim, concordo que a justiça de Deus é incompreensível por nós, mas por que isso tem que acontecer? Olha, Esther, essa pergunta é uma pergunta, como a gente diz por aí, uma pergunta cabeluda, né? Eu acho que nós não temos tempo suficiente para tratar dela aqui. Essa questão da predestinação, ela é uma questão complexa, sobretudo quando nós pensamos, como você disse e perguntou, de pessoas predestinadas para o inferno. Mas tratando no contexto do sofrimento e da soberania de Deus, eu creio que nós podemos compreender algumas coisas e muitas coisas acerca da soberania de Deus. Mas há elementos que eu creio que nós temos que confiar no Senhor, nós temos que esperar para compreender e para entender melhor. E isso acontece à medida que nós vivemos. Eu nem estou dizendo acerca de coisas que a gente só vai saber na eternidade. Mas à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos andando na caminhada com Deus, aprofundando o nosso relacionamento com Ele, vão se tornando claras algumas coisas. Eu creio que Deus ama as pessoas, que Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele quis trazer a redenção sobre a humanidade. E o amor de Deus que possibilita a liberdade das pessoas e interage de uma forma que para nós é um mistério com a sua soberania, mas esse amor que possibilita a liberdade sem ao mesmo tempo abrir mão da sua soberania, ele estende a sua redenção às pessoas por meio de Jesus. Eu gosto muito de um autor que já faleceu, o nome dele é Henry Nouwen, e ele falando sobre o inferno, ele disse uma coisa muito interessante, que o inferno é o lugar das pessoas que não querem saber de Deus, das pessoas que não têm prazer em Deus, das pessoas que não querem caminhar com Deus. Porque falar em céu e inferno é falar em passar uma eternidade com Deus. E quem não quer, quem não deseja, não faz sentido ir para o céu. E por conta disso, então, nós descobrimos o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que nos abre essa possibilidade do perdão, da redenção e o desejo de continuar caminhando com o Senhor, de continuar caminhando com Deus e de viver com Ele. E de um dia estar diante dele na eternidade. Então, é uma pergunta, como eu disse, cabeluda, é uma pergunta que não é simples para a gente aqui nos 10 minutos que nos faltam tratar, mas ela está envolvida, talvez, nessa questão do sofrimento, porque nós sofremos quando nós pensamos nessa possibilidade, o que acontece com pessoas que não querem saber de Deus. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela nos remete à importância da nossa vida com Deus, do nosso testemunho, e do nosso testemunho como vida, não só como palavras. É creditado a Agostinho, as palavras, melhor dizendo, desculpem, a Francisco de Assis, é algo que ele teria dito que seria: pregue o Evangelho o tempo todo e, se possível, e se necessário, use palavras. Ou seja, Agostinho, Francisco de Assis, nos chama para a responsabilidade da nossa vida exalar o amor de Deus, para que as pessoas venham a conhecer esse Deus que criou tudo e que as ama, para que elas descubram e que vivam com Ele. Eu queria terminar um pouco, então, aquela história do Jó. Como eu disse, o Jó ele não sabia o que estava acontecendo, ou melhor dizendo, o porquê de tudo aquilo acontecendo, como nós sabemos. E é interessante que, chegando no final do livro de Jó, a gente percebe que o anseio inicial de Jó, que era: eu preciso de uma resposta, por que tanto sofrimento, por que tanta dor? Ela foi, passo a passo, sendo substituída por um outro anseio. Eu preciso conhecer não as respostas, eu quero conhecer mais profundamente aquele que dá as respostas, aquele que é a resposta. E daqui a pouquinho a gente volta aí no Jó, tem mais uma pergunta aqui do Petrus, que está lá em Natal.
um amigo lá de Natal, muito gente boa, Petros. A pergunta dele é a seguinte: creio que o sofrer como castigo pelo pecado é uma das possibilidades, dentre outras, conforme explanado. Você acha que algumas igrejas evangélicas brasileiras estão abusando desse recurso para atrair fiéis? Por que isso? Sua explanação é luz para esse assunto. Obrigado, Petros, pela sua pergunta e muito interessante a sua colocação. Eu não tenho dúvida de que esse assunto, o sofrimento, ele é abusado, como você disse, no trato com pelo menos um setor das igrejas evangélicas, para atrair pessoas, e pior, para atrair pessoas num momento difícil. Porque é muito fácil você tocar em alguém, você pegar alguém que está fragilizado. Alguém que tem um filho no hospital, alguém que está sem emprego já há um bom tempo, alguém que vive traumas pessoais, alguém que vive angústias pessoais. E quando vem alguém dizendo assim, olha, nós temos aqui uma alternativa, nós temos um caminho para você parar de sofrer. E usando uma série de recursos, usando uma série de possibilidades, de ideias, é uma forma de abuso, não só do tema do sofrimento, Petros, mas eu acho que é um abuso das pessoas. É um abuso pessoal que é feito. E nós precisamos levar em consideração que o ensino do Novo Testamento, o ensino dos apóstolos, aqueles apóstolos lá do Novo Testamento, Paulo, Pedro, André, Tiago, todos eles consideravam a realidade do sofrimento como parte da vivência cristã. O apóstolo Paulo chega a dizer que, como cristãos, nós precisamos estar preparados para sofrer, para participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Esse mesmo apóstolo Paulo diz que se nós quisermos viver uma vida íntegra, nós vamos sofrer padecer algum tipo de tribulação, de sofrimento. Então, usar o sofrimento como uma maneira de atrair essa chamada teologia da prosperidade, que afirma que se nós crermos e andarmos com Deus, vai ser tudo um mar de rosas, a nossa vida financeira vai estar resolvida, a nossa saúde não terá mais problema, os nossos relacionamentos serão completamente resolvidos. Não é esse o quadro que nós vemos na Bíblia, não é essa a história de Jó. Então, é um abuso, e é um abuso não só em relação ao tema, como eu disse, mas em relação às pessoas. Eu chego a dizer que em alguns momentos, um golpe baixo. Porque para quem está sofrendo e usar essa situação de sofrimento para atrair simplesmente mais adeptos, é uma coisa muito desagradável e muito errada. E indo então, finalmente, para o livro de Jó, e concluindo e fechando, eu queria destacar uma coisa muito interessante no livro de Jó. Que ele termina o capítulo 42, que descreve esse momento, ele diz: antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó teve uma experiência de, por meio do sofrimento, não ter uma resposta ao sofrimento. Ele não teve resposta. O livro de Jó em nenhum momento descreve que Deus explicou para ele tudo o que estava acontecendo. Mas Deus, nesse processo de relacionar-se, de conversar, de estar e de Jó colocar diante de Deus a sua angústia, a sua dor, ele descobre mais profundamente não a resposta, mas eu diria assim, o respondedor. Ele satisfaz a sua vida em Deus. Talvez alguém perguntasse, e aí Jó, você precisa de uma resposta para o sofrimento? E ele talvez diria assim, não preciso mais. Eu conheço a Deus pessoalmente. Eu conheço a Deus muito mais intimamente agora. Eu queria deixar com você uma passagem que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação
com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala que o sofrimento, ele tem a ver com a maneira como que Deus nos trata uns aos outros, a maneira como que Ele cuida de nós, com o seu sofrimento, o sofrimento de outros, entendendo, compreendendo, abraçando, acolhendo quem está sofrendo, é uma maneira dele expressar o seu amor. Nós estamos terminando aqui, nós recebemos aqui um e-mail também do Salomão aqui de São Paulo, e ele está dizendo: Fernando, muito bacana o seu programa, é a primeira vez que acesso, joia Salomão, cada quinta-feira nós estaremos aqui às 15 horas, seja bem-vindo, vai ser muito bom ter você, até porque eu desconfio que esse Salomão eu sei quem é, gente muito boa. E você pode continuar participando do programa, enviando a sua sugestão, ou enviando qualquer ideia pelo e-mail, você pode sugerir temas, você pode sugerir ideias para a gente poder trabalhar aqui a cada quinta-feira às 15 horas. Foi um prazer ter estado com você, poder ter interagido assim. Eu espero que esse Papo da Rede ele continue assim, uma conversa sobre temas que estão relacionados à nossa vida. Muito obrigado, eu desejo de coração que Deus abençoe a sua vida e te guarde em paz. Até mais.